Bom, o Tomás, colega, companheiro, é amigo do GGN, depois foi para São Paulo, fez carreira na política estudantil lá. Eu queria que você resumisse um pouco a sua história nesse princípio, Tomás. Bom, a minha militância começa aqui em Poços de Caldas, até junto contigo, nós éramos companheiros moleques aí, das jovens, que saíamos de um período de democracia no Brasil, de 45 a 64, onde havia uma efervescência muito grande no meio da juventude, da nossa adolescência e juventude. Então, eu comecei aqui militando no Centro Acadêmico do Colégio Marista, que se chamava Afonso Celso. Depois organizamos a União Municipal de Estudantes e sempre ligado à JEC, JUC, ainda que eu não fosse militante direto, mas a gente tinha uma influência muito grande dessas correntes progressistas católicas, e eu me lembro muito bem do jornal Brasil Urgente, que a gente lia, da presença do Frei Josafá, que veio nos visitar algumas vezes com alguns dominicanos. Então, havia uma certa proximidade com essa corrente de esquerda, e é interessante porque, nessa época, eu li um livro do Ajuto Barata Ribeiro, o pai do ator, que participou, que foi do movimento do Partido Comunista, e ele escreveu Memórias de um Revolucionário, quando ele rompe com o Partido Comunista, e que ele participou do movimento de 1930, da Revolução de 30, e depois, em 35, do lado dos comunistas, daquela tentativa de golpe fracassada, e ele faz uma série de críticas ao Partido Comunista, ainda que eu não fosse anticomunista, eu nunca fui, mas eu era não comunista, né, digamos assim. Por causa desse livro, eu me aproximei, quando cheguei em São Paulo, da Ação Popular, que era mais ou menos um pouco a trajetória minha aqui em Poços, e eu me lembro perfeitamente que o Ajudo Barata Ribeiro que fazia duas críticas, né, ao centralismo democrático. Ele dizia, né, porque ele tinha sido comunista e foi secretário se não me engano, de finanças do Partido Comunista. Então, ele diz assim, é um absurdo essa história de centralismo democrático. E a outra coisa que ele dizia era o problema do partido único. Então, isso aí me marcou muito na minha formação, a leitura desse livro. É engraçado, né? Não sei como é que ele veio parar nas minhas mãos. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu acabei me aproximando do pessoal da P e fui militar na Ação Popular, que naquela época já havia feito uma ruptura, que a Ação Popular nasce da JEC, da JUC, do Movimento Católico, e depois faz uma ruptura, entra por uma tendência, digamos assim, mais altusseriana e desemboca, infelizmente, num maoísmo desabrido muito interessante até, e que acaba liquidando, porque era uma organização nacional, depois do golpe ela praticamente se preservou, mas com as várias querelas internas, e foi uma série de expurgos, foi isso. E, militando na Ação Popular, eu acabei participando na economia, e também eu fazia história na USP, eu militava nos núcleos da Ação Popular. E, no final das contas, eu fui eleito presidente do DCE da PUC de São Paulo. Participei da reconstrução da UNE após a queda de Biúna, e nesse meio tempo eu fui condenado em 2 processos por militância, por distribuir, um deles por distribuir panfletos na greve de Osasco, e uma outra por participar de entidade clandestina. Como a situação de um país degradou de tal maneira, e eu estava condenado em 2 processos,
sem condições, tive que sobreviver 1 ano e meio clandestino, em condições extremamente difíceis, né? Eu até estou contando nisso num livro, tem uma parte, um capítulo militante, face à diversidade de não ter onde morar, de não ter onde comer, onde se vestir, todas essas dificuldades, porque a ação popular estava aquém das suas ambições, ela não tinha condições de manter os seus militantes, e até decidi de sair, quando eu decidi de sair do país por minha própria conta, eu decidi me sair, foi em parte organizada pela ação popular, mas todos os esquemas da ação popular que o Carlos Mata Machado tinha organizado, furou, eu acabei atravessando a fronteira e cheguei no Chile. Esta é mais ou menos o meu trajeto de saída do Brasil, exilado, condenado, vou para o Chile, depois veio o golpe do Chile, eu sou obrigado de novo a sair do Chile e fui parar na França. Mas no Chile você pegou quanto tempo de democracia ainda? Eu cheguei no Chile poucos dias antes das eleições do presidente Salvador Allende. Eu fiquei no Chile quase 3 anos. Não é? Então, eu quando cheguei no Chile, estava às vésperas da eleição do Salvador Allende, e ele ganhou com 33%, mais ou menos, da votação, sobre 3 candidatos, que era ele, o candidato era o Radomiro Tomic, da Democracia Cristã, e um do Partido Nacional da Direita, que era o Alessandro. E ele ganhou tranquilamente, era a eleição sem ser 2 turnos, e ele foi eleito. Então, eu pude acompanhar todo o processo do chileno. E o que eu tenho a dizer do processo chileno, por incrível que pareça, e possa até ser contraditório com muita coisa que muita gente diz, é o seguinte: o presidente Salvador Allende foi mais radical em 1 ano e meio do que o Lenin quando chegou ao poder, entendeu? Por incrível que pareça. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que o governo do Salvador Allende, eleito democraticamente, fez foi nacionalizar o cobre, que as empresas de cobre eram americanas. E o cobre é o que fazia a felicidade da balança de pagamentos do Chile. O exportador era, sobretudo naquela época, ainda é, fundamentalmente dependendo do cobre. E o cobre estava na mão das empresas estrangeiras. Então, o que ele fez? Ele nacionalizou o cobre e ainda, cúmulo da petulância, não pagou 1 centavo pela nacionalização do cobre. E o canalha do Pinochet, o criminoso, quando tomou o poder, ele entregou para os americanos? Não. Ele não entregou para os americanos e tampouco pagou. A gente não pode esquecer disso. Segunda coisa que ele fez, nacionalizou os bancos. Eu não sei se a gente se dá conta do que seria isso hoje no Brasil. Nacionaliza os bancos, nacionaliza o carvão. Termina a reforma agrária que tinha sido começada no governo Frei, ele consegue terminar expropriando as explorações com mais de 80 hectares de chamado riego básico, quer dizer, 80 hectares de primeira qualidade. Não sei exatamente. E o ministro era o Jacques Chanchol, que era um especialista nessa questão, era, se não me engano, um engenheiro agrônomo, casado com uma brasileira. E cria a área industrial social, que eu me esqueci o nome, que ele faz a intervenção em 80 empresas, das principais empresas do país, as principais empresas, ele
faz uma intervenção e coloca gestores do Estado. Quer dizer, se isso, em 1 ano e meio, você conseguir fazer tudo isso com um regime democrático, e, além de tudo, nas últimas eleições, ele, em vez, com toda a oposição contra, financiada pela CIA, pelo governo americano, etc., com todas as paralisações que eles fizeram, lockout, tudo que pode imaginar, ele ainda consegue ter 46% da votação em março de 73, aí se definiu a estratégia da direita, bom, tem que derrubar mesmo, tem que entrar com golpe, não tem mais essa história de luta democrática. Por isso que eu estou dizendo que é extremamente, como é que eu posso dizer, quando eu ouço alguém falar que era como é que usa o termo para dizer que o cara não era de esquerda ou era uma esquerda frouxa, eu fico olhando. O Lenin não fez isso. Tá. Ninguém, nem o Mao Tse-tung fez uma coisa. Tomás, você chegou a ser preso no Chile? Cheguei, eu fui preso no Chile, fiquei 3 meses e meio preso no Estado Nacional chileno. Como é que era? Agora, para entender por que eu fui preso, precisa contar toda a história. Eu não sei se posso contar. Claro. Bom, o golpe preparado, eu não vou entrar nos detalhes, na verdade foi um campo de concentração montado para prender e fazer prisões em massa. Quer dizer, quando eles dão o golpe, o Pinochet, com os militares, eles criam o primeiro espaço de concentracionário, que começa num estádio de basquetebol, de vôlei, chamado Estádio Chile, perto da estação central, no centro de Santiago. E eles começam, na rádio e na televisão, tem que falar dos chilenos e dos estrangeiros. Então, eles começam a prender indiscriminadamente, em massa. Eles chegavam numa empresa, prendiam todo mundo. Chegavam acho que era Soprole o nome da empresa, de leite, chegaram lá, cercaram todo mundo, tinha 300 pessoas lá dentro. Eles levavam as 300 pessoas para o Estado Nacional, faziam uma triagem das direções sindicais que eles sabiam, que não sabiam, que indicavam, fuzilavam imediatamente os dirigentes e foram acumulando dentro do Estado Chile. Quando chega um momento que não tem mais lugar, né? Não tem mais lugar para colocar aquela prisão em massa. A minha prisão, que foi 2 dias depois do golpe, é um retrato disso, que eu vou descrever. Aí eles resolvem abrir o Estado Nacional e começam a fazer, quer dizer, desde o começo eles começam a prender indiscriminadamente todo mundo, não é? E começam a eliminar as pessoas identificadas como sendo líderes sindicais do partido de esquerda, eliminar fisicamente, não é? Chega um momento que eles são obrigados a abrir um espaço maior. Com relação aos estrangeiros, o que acontecia? O Chile era o último reduto democrático na América do Sul. Nós não podemos esquecer da Revolução Cubana, e da vitória da Revolução Cubana e do impacto que ela trouxe para toda a América Latina. Por um lado, uma boa parte da esquerda se identifica com ela e tentam, através da teoria do foco, da guerrilha, etc., fazer uma luta semelhante à cubana, e, ao mesmo tempo, a direita se preparou para fazer uma eventualidade dessa aí. Então, eles começam, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão fechando os Estados Unidos, vão fechando e apoiando todos os golpes na América Latina. Então, há uma sucessão de golpes. Argentina, Uruguai, Brasil,
Bolívia, etc. Há um fechamento na América Latina. Então, o que acontece? Todas essas pessoas democratas, que eu não estou dizendo que eram só pessoas de esquerda, não, muitos democratas de centro-esquerda e de esquerda vão fugir para onde? Eles vão fugir para o Chile. Por que eu fui para o Chile? Porque eu podia sair do Brasil com uma carteira de identidade. Eu não tinha documento, eu não tinha passaporte, estava condenado, não podia ter passaporte. Então, a única alternativa que me restava para sair do país era ir para o Chile. Então, o Chile virou uma terra de asilo. E ali se exilou um número considerável de pessoas de vários países da América Latina. Vinham do México, vinham da Colômbia, do Equador, do Peru. Não é? Então, quando há o golpe, no momento do golpe, uma das primeiras medidas do governo Pinochet, do golpista, é o seguinte: denunciem todos os estrangeiros que estão no Chile, porque eles estão aqui a soldo do governo do Salvador Allende, do governo da Unidade Popular, e são eles que estão matando os chilenos que vocês estão vendo aí na rua. Então ele chama a delação de tudo quanto é estrangeiro. E, evidentemente, que delatam. Eu, quando fui preso, eu não estava militando em nenhum partido da União chileno, eu estava vivendo no Chile, trabalhava no Chile, tinha simpatias pelo governo, participava, o máximo que eu fazia era participar das manifestações de rua, manifestações públicas, mas eu não tinha uma militância em um partido, nem nada. Bom, eles chegaram lá, uma patrulha chegou na minha casa e me levou. Você trabalhava em quê, Tomás? Você trabalhava em quê na época? Eu era fotógrafo. Olha só. Olha, eu fui fotógrafo na minha vida, rapaz. Eu fui fotógrafo na minha vida. E a minha especialidade lá era fazer painéis. Eu fazia painéis, painéis fotográficos. Hoje você tem todo o sistema informático mesmo para fazer. Eu fazia painéis no laboratório, entendeu? Laboratório fechado, eu fazia fotografias no máximo era 1,30 por 1 metro, era o que eu conseguia fazer, para exposições. E fiz várias exposições, sobretudo porque uma que eu estava fazendo, e que fiz em Patos, foi justamente fotos sobre a nacionalização do cobre. Né? Aí eu visitei a mina de Chuquicamata, visitei a mina de El Teniente e visitei a mina mais austral do sul do Chile, chamada Cuttercover, que estava nos confins da Patagônia. Você imagina que eu fui parar lá naquele fim de mundo. Olha. Então, voltando, eu conheci o Chile de ponta a ponta, porque o Chile é largo e angosto, não é? Ele é comprido e estreito, é uma tripa de 4.000 quilômetros, né? É muito engraçada a geografia do Chile. Está do outro lado do Pacífico, né? Uma estreita faixa de terra, um país muito bonito, um povo extremamente gentil, acolhedor. Mas eu estava contando que quando eles começam a prender em massa estrangeiros. Tomás, eu lembro de uma coisa que você me contou quando você voltou de lá, que no estádio os soldados, os militares não tinham experiência muito em métodos modernos de tortura e acabavam arrebentando a cabeça dos prisioneiros com coronhadas. Era isso, não? Isso é o que eu não sei se pode generalizar, mas isso é uma constatação quando eu estava preso lá no Estado do Chile. Uma coisa é você ser preso por PM, pelos carabineiros. Esses caras aqui no Brasil, o carabineiro é o PM de lá, estão acostumados a bater no povo. Eles sabem perfeitamente bater para matar, bater para não deixar sequelas, bater para não deixar... ou desce o sarrafo. Agora, quando você é preso por um soldadinho, recruta, de 18, 19 anos, que não sabe a força que ele tem,
entendeu? Nunca bateu em ninguém, etc., mas tá ali com um fuzil na mão, ele decepa a cabeça de um caboclo acoronhada. Foi o que eu vi. Quer dizer, um moleque de 18, 19 anos que tinha sido mobilizado, que eram tropas do norte, do norte do Chile, que estavam controlando o estádio Chile de basquete. Pô, eu vi os caras fuzilar a gente por nada e vi decepar a cabeça de uma pessoa de coronhadas, dando assim na cabeça. Quer dizer, o cara não tem noção do que ele está fazendo, entendeu? Que loucura, hein? Isso aí é uma avaliação pessoal trágica para dizer o nível das coisas, né? Como é que é? O que eles, quando queriam matar os PM, eles matavam. Esse rapaz aqui, que mataram ele porque ele estava na frente do estrado, na frente como é que chama aquilo? O alambrado do estrado basquete, e passou um soldadinho empurrando as pessoas com a ponta do fuzil Zig, que é um fuzil. Tentou desviar a pancada da ponta do fuzil. Aí o cara joga ele no chão e decepa a cabeça dele. Que coisa, hein? Que coisa. Outro era militar, esse que estava comandando, o comandante do batalhão, que estava prendendo nós todos, fazia discursos dentro do estádio, a cloaca da América Latina, não sei o quê, está cheio de estrangeiro aqui dentro, aqui nessa ala, que eles separaram, botaram os estrangeiros num canto. Eu vi esse cara, um soldadinho começa a gritar, minha capitã, não sei o quê, esse cara não dá para entender o que era. Ele vai lá, o capitão saca a pistola e dá um ultima na frente de 2.000 pessoas, ultima o cara com rajada de metralhadora dentro de um... Tudo pode acontecer numa hora dessa. Essa é a hora, o momento do golpe, nos dias do golpe, é o momento da arbitrariedade mais completa. Você está na mão do soldadinho. Ele é absolutamente arbitrário. Bom, onde é que eu estava? Eu estava Então, eles começaram a prender tudo que era estrangeiro, que eram denunciados. Aí, o Chile é um país que não conheceu imigração negro-africana. Eu estou dizendo negro-africana porque a África não é só negra, tem uma parte da África que é berber, tuareg, mais árabe, etc. Não houve essa imigração. Então, eles não conheciam negros. Não havia negros no Chile. Havia alguns. Então, quando eles viam um negro na rua, eles prendiam o cara, que era cubano. Também não houve imigração asiática. Então, viam um cara com o olho meio amendoado, o cara era levado. Então, eles levavam tudo que viam na frente e tudo que era denunciado. Nessas circunstâncias que eu fui preso. E a patrulha que veio me buscar não tinha a menor ideia do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito. Eles me levaram e não levaram a minha mulher, a minha esposa Marisa Romero, que hoje é diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, em São Paulo. Não levaram, ela não foi levada, eu fui, mas outras patrulhas iam na casa dos outros, levavam o casal e os filhos. Então você estava absolutamente na mão
da patrulha que te levava. E ela podia tanto te soltar em seguida, como te fuzilar, como aconteceu com um grupo de 5 estrangeiros que a patrulha, cansada de procurar um lugar onde depositar os presos, porque o que aconteceu comigo, andou para todo canto, tudo quanto é delegacia, etc., e não conseguia deixar os presos em lugar nenhum. Então chega uma hora que o soldadinho quer ir embora para casa. Então o que ele faz? Ele vai, sobe com o camburão em direção das cordilheiras, lá para o lado do Cajón del Maipo, no alto do rio Mapocho, manda os caras descerem dentro do rio e fuzilam eles. Que loucura. Um deles escapou, que é um brasileiro cujo nome eu não me lembro, mas isso está documentado. Conseguiu escapar porque levou só um tiro no braço e deixou o braço dele deformado. E eles ouviam, você imagina que eles, dentro do camburão, ouviam a discussão dos soldadinhos, o que a gente faz com esses caras? Bom, aí eu estou dizendo, eles prenderam um número bastante grande de estrangeiros e prendiam pessoas de embaixada. Eu me lembro que um dos presos era acho que neto do ministro de Relações Exteriores, Vasco Leitão da Cunha, com esse nome Portuga. Esse nome Portuga, que dizem que o nome Portuga no Brasil é nobre, você sabia? Você sabia que o nome Portuga no Brasil é nobre? Porque tinha que ser dos 4 costados. Para ser nobre em Portugal, tinha que ser Portuga dos 4 costados, tinha que ter nome cristão, dos 4 costados, dos 4 avós. Nome árabe, negro, judeu, não podia, entendeu? Então, o nome mais desprestigiado, sobrenome mais desprestigiado de toda a Europa cristã era o Portuga. O nome português não valia nada, entendeu? Por isso que eu acho, uma suposição, por isso que eu acho que eles resolveram botar um monte de nomes. Você já viu que tem descendente de português que bota 4 sobrenomes? Que é tão ordinário isso, era tão ordinário esse sobrenome, entendeu? Que precisava juntar vários nomes. Bom, mas isso é piada, né? Ô, Tomás, e como é que você escapou? Bom, aí eles prenderam todo esse pessoal, encheram o estádio e ficaram com uma batata quente na mão. Ouvi falar que ofereceram ao Geisel de repatriar não só os 100 brasileiros que estavam presos, 100 e poucos que foram presos, como que eles abriram também refúgios para os estrangeiros. Quando eles viram que eles prenderam demais, eles começaram a abrir refúgios com a bandeira das Nações Unidas, pelo Alto Comissariado de Refugiados e Apátrida. Eles abriram uns campos de refugiado e a pessoa que estava se sentindo insegura entrava lá dentro. Então, todos os estrangeiros, praticamente, que estavam na mesma situação que eu, entraram nesses campos de refugiado. Então, as Nações Unidas começou a procurar países que pudessem acolher essa população. Dizem que ofereceram para devolver para o Brasil os presos do Estado Nacional e todos os outros 4.000 ou 5.000 brasileiros que estavam exilados no Chile. Evidentemente que o governo do Geisel e os outros governos não iam querer um abacaxi desse na mão. Você já imaginou repatriar em plena ditadura 5.000 brasileiros? Quer dizer, isso se resolve aí. Então, vários países da Europa, sobretudo da Europa, resolveram acolher esses refugiados. Entendeu? E permitiram
as Nações Unidas de entrar dentro do Estado Nacional e a gente se inscrevia numa lista das Nações Unidas, que queria, inclusive sugerindo países, né? Sugerindo países. E aí eu fui aceito na França. Poderia ter sido aceito na Nova Zelândia, poderia ter ido para a Suécia, poderia ter ido para a Holanda, mas não sei, fui aceito na França. Agora, pode perguntar. Uma coisa que sempre se pergunta, e o Serra lá, como é que ele se virou lá? O Serra, eu encontrei com ele dentro do Estado Nacional. Ele foi preso, realmente, ele foi preso no Estado Nacional. E eu conhecia muito bem o Serra porque ele era o representante da Ação Popular no Chile, na época, né? E eu estava militando na Ação Popular e participei de muitas reuniões com ele lá no Chile, de ações que a gente promovia, né, dentro da Organização Ação Popular. Ele, de fato, ele foi preso. Eu encontrei com ele dentro do Estado Nacional. Ele ficou muito pouco tempo preso. Acho que ficou um dia só, entendeu? E ele foi solto. Como ele tinha contatos com o pessoal da CEPAL, a CEPAL é a Comissão Econômica da América Latina, ele tinha trabalhado para a CEPAL e era um dos professores de uma escola Flaxo de Ciências Sociais. Ele saiu, ele foi liberado. Dizem que por causa disso o oficial que o liberou foi fuzilado, mas parece que, eu não sei, não tenho confirmação disso, mas de fato um oficial lá foi fuzilado, mas parece que porque ele tinha facilitado a vida de várias pessoas, inclusive a do Serra. E eu não sei para onde é que ele foi, acho que ele foi daí para os Estados Unidos, etc. Mas era outro Serra. O Serra, nessa época, você imagina que era um partido maoísta, ainda que ele nunca tenha se manifestado muito, nunca ele estava ligado à Ação Popular, que era maoísta, mas não me lembro dele fazendo discursos ou defendendo as teses maoístas. Eu acho que tinha para ele uma certa importância, porque ele era representante de um partido do Brasil no Chile, ele tinha boas relações com o Ministério da Economia, não sei que tipo de relações ele tinha, mas ele era um jovem ainda na época, né? Mas e na França, os brasileiros se juntavam? Como é que era o ambiente francês lá, quando você se manda para lá? No começo, há uma certa efervescência, no começo dos anos na França. Nós fazíamos reuniões abertas, onde havia debates, várias representantes de várias organizações, daquelas organizações foquistas do Partido Comunista, da Ação Popular, etc., nós fazíamos debates sobre a questão do Brasil, etc. Mas depois, com o tempo, começou a se escassear isto, e o máximo que a gente fazia eram ações de denúncia da ditadura, de luta pela democracia, etc. Eu me lembro, por exemplo, de discussões que eram feitas, falam agenda de costumes, né? Eu me lembro perfeitamente que essa questão se colocava, e nós fazíamos reuniões na Casa do Brasil com 200 exilados, se deviam integrar a questão das mulheres na luta política, se deviam integrar a questão dos homossexuais, dos negros, dos loucos, acalorado, e havia gente que era contra, né? Radicalmente contra. Inclusive, eu não era contra, mas eu achava que esse tipo de agenda ia ser muito difícil de ser absorvida pela sociedade.
Essa era a imaginação que eu tinha. Ora, o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Toda essa temática foi absorvida pela sociedade, e muito bem absorvida, e hoje as questões econômicas e sociais de distribuição de renda, de melhoria das condições de existência da população continua do mesmo jeito e não tem a mesma repercussão do que está tendo essa pauta. É muito curioso isso. Eu pensava que isso ninguém ia ser um tabu, que ninguém ia tratar desse assunto. Ao contrário, hoje se trata desse assunto e as questões fundamentais que a gente defendia, que eram as econômicas e sociais, estão ainda do mesmo jeito, praticamente. Entendeu? Muito curioso isso. Joia, Pichão, belo depoimento aí. Mas eu não acabei de falar do estádio. Ah, tá. Manda bala. Então, só para dizer, então houve a prisão em massa. Tá? A prisão em massa, ela foi, sobretudo, de chilenos. Com o tempo, eles foram esvaziando, né? Não precisavam mais, e os estrangeiros resolveram dessa maneira. Eu só queria dizer uma coisa. Foi um tipo de arremedo de campo de concentração. Depois dessa experiência, porque eu não relatei o que era a vida dentro, eu estava preso dentro do vestiário com 250, 300 pessoas, e a gente tinha que fazer tudo para dormir, porque se todo mundo deitasse, não tinha lugar. Então, eu li a respeito sobre dos universos concentracionários, tanto na União Soviética e, sobretudo, dos nazistas, e, na verdade, o que a gente viveu era um arremedo daquilo tudo. Mas os germes que você detecta lendo o Primo Levi, os livros do Primo Levi, de sua experiência no campo de concentração nazista, você consegue detectar esses germes já dentro do Estado Nacional. Isso é uma coisa. Outra coisa, a meu conhecimento, esse seria o segundo campo, o campo do Chile, seria o segundo campo de concentração. O primeiro, a meu conhecimento eu não conheço, outro, provavelmente há outros na América Latina, foi aqui no Brasil, montado por um caboclo de Minas Gerais chamado Arthur Bernardes, que foi presidente. Essa república velha, que é uma das piores coisas. Você imagina o Rodrigues Alves, meu Deus do céu, que virou presidente, que morreu, aliás, de gripe espanhola. Rodrigues Alves, que era a terceira fortuna do país, meio escravocrata, nem republicano era, virou presidente da República. Bom, Tomás, e o filho dele casou com uma senhora de Poços de Caldas. Ah, é verdade, eu não sabia. Maria Figueiredo. Não sabia. O Arthur Bernardes abriu um campo de concentração no Oiapoque, para onde ele mandou 1.500 pessoas, na cidade do Oiapoque, em 1926, a maior parte anarco-sindicalistas, porque não existia Partido Comunista nessa época, socialistas e marginais. Ele juntou esse pessoal todo, botou em barcos a vapor, um deles acho que chamava até Niterói, e mandou esse povo todo para uma colônia agrícola que tinha sido criada na cidade do Oiapoque e colocou esse pessoal todo lá. Esse pessoal, mais da metade, morreu pelas condições sanitárias, que é um episódio da história brasileira muito pouco conhecido, entendeu? E que eu acho que até hoje nós deveríamos avaliar a responsabilidade do Estado nesse massacre que foi feito com relação aos prisioneiros dessa época que morreram no Amapá. Eu conheci isso porque eu fui trabalhar no Amapá. E estive lá no local. Entendeu? E aí? Maravilha, Bichão.
Vou parar a gravação agora.